Embora a igreja seja composta de pessoas, embora a igreja ela comporte pessoas fazendo coisas, praticando atos em conjunto, igreja é algo diferente. Igreja é algo especial. Igreja é algo que a gente só consegue entender de fato, orientados pela palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo. É sobre esta igreja que eu quero refletir hoje com os irmãos. O correto entendimento e a vivência da igreja e de suas implicações práticas é algo que possui a capacidade de mudar completamente as nossas vidas e as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero te convidar hoje, meu querido, minha querida irmã, a enxergar a igreja de Cristo como Cristo enxerga. Convido-os para que leiamos o texto que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Deste texto nós vamos extrair reflexões a respeito da igreja, para que a partir dessas reflexões, o Espírito Santo possa nos conduzir a enxergar de um modo completamente diferente e de um modo completamente transformador aquilo que é a igreja. Diz o seguinte, a palavra de Deus e consequentemente diz Deus para nós. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Um dos elementos que define uma pessoa é o seu corpo. Eu consigo olhar para alguém e dizer que se alguém é essa pessoa, identificar a partir do seu corpo. Por exemplo, aquilo que um atleta pode fazer está diretamente relacionado com a capacidade do seu corpo de desempenhar determinada prática esportiva. Um nadador, um jogador de futebol, um halterofilista, um judoca, um corredor, um surfista ou qualquer outro desportista terá a sua performance atlética determinada em grande parte pelas características do seu corpo e de sua personalidade. Sabemos quais são as potencialidades. Para sabermos quais são as potencialidades da igreja, precisamos pensar e saber de quem ela é, a quem este corpo pertence. Deus nos diz mais de uma vez em sua palavra que a igreja ela é o corpo de Cristo. Após o seu ministério encarnado, Jesus é o Verbo eterno, ele veio à terra, ele encarnou, mas após a sua encarnação, após cumprir o seu ministério na terra, ele subiu aos céus. Ele ascendeu aos céus e lá está fisicamente assentado ao lado do Pai. Ele é glorificado, ele é adorado permanentemente pelos anjos, pelos santos que o adoram de modo revelado, inclusive em Apocalipse. A visão de Estevão é extraordinária. De Estevão, quando olhou para os céus, no momento que estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo em pé, ele viu o trono do Pai, ele viu Jesus em pé, ele viu a glória do nosso Salvador.
Jesus está glorificado, assim como inclusive registrado no livro de Apocalipse, revelação dada por Deus a João. Porém, Jesus também está no céu, está na terra. A sua presença física no mundo se realiza através da igreja, que é o seu corpo. A presença física de Jesus no mundo se realiza através da igreja, que é o seu corpo, sendo este corpo composto por membros que são os salvos por Jesus Cristo, o corpo do qual ele é o cabeça. Nós nascemos com um corpo físico e somos identificados a partir dele. Contudo, a partir do momento que nos convertermos, a partir do momento que conhecemos pessoalmente Jesus Cristo e recebemos dele o seu Espírito, nós passamos a ser membros de um outro corpo, que é o corpo de Cristo. Essa realidade de ser a igreja, corpo de Cristo, é uma realidade que mistura realidades da eternidade com realidades desse mundo físico. É uma conjugação de elementos espirituais com a eternidade e com a materialidade, com a parte física, como com nós, estando neste mundo. O corpo que nós passamos a integrar, a pertencer a partir da nossa salvação, é o corpo de Cristo. E o que este corpo pode fazer depende de Cristo. Um corpo de um atleta pode fazer tudo aquilo que o atleta é capaz, mas o corpo de Cristo pode fazer tudo aquilo que Cristo pode fazer. Para entendermos as consequências de pertencermos ao corpo de Cristo, nós precisamos compreender quem é Cristo. Para que a gente possa compreender o que um atleta pode fazer, nós precisamos entender o que esse atleta é competente de fazer. Para entendermos tudo aquilo que o corpo de Cristo, que somos quem? Nós podemos fazer, nós precisamos entender quem é Cristo. Compreender a pessoa de Cristo, compreender a natureza de Cristo, compreender a excelência de Cristo, é determinante para que a gente saiba aonde nós podemos chegar. A PIB do Ingá pode impactar Niterói, pode impactar o Brasil de um modo extremamente grande. Para que isso aconteça, nós precisamos entender de quem nós somos corpo. Precisamos entender quem é este que é o cabeça. E isso o texto que nós lemos nos diz. Ele, o corpo de quem nós pertencemos, o cabeça do corpo do qual nós somos membros, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nós somos corpo deste soberano. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos. Habita nele toda a plenitude. Ele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, e ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado. Vocês entendem? Nós somos corpo deste. É ele que define o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Não são as minhas competências, não são as suas competências, não são as somas das nossas competências que determinam o que a igreja pode fazer. Quem determina o que a igreja pode fazer é o cabeça, é aquele de quem nós somos corpo, Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível, o primogênito, o Criador de todas as coisas, o Verbo através do qual
Tudo foi criado. Consegue compreender? Consegue enxergar a igreja sob essa perspectiva? É uma outra realidade. É uma realidade que os olhos humanos não conseguem enxergar. É uma realidade da eternidade que se materializa na igreja através de Cristo. A igreja é o corpo deste que possui natureza eterna e espiritual, e é a partir dele que são definidas as potencialidades da igreja. Eu lembro que sempre uma pessoa falava, a gente comentava assim, aquela igreja dali é pequena, aquela igreja de lá é grande. Isso nunca fez sentido para mim. A igreja não é grande nem é pequena. A igreja ela é o corpo de Cristo. Na condição do corpo de Cristo, as potencialidades de você, meu irmão, que tem idade avançada ou que é jovem, não importa, não é você que conta. O que conta é de que você é membro de um corpo, que é o corpo de Cristo, que é o corpo do Eterno. Nesse sentido, a igreja expressa visivelmente uma realidade eterna e espiritual, que o apóstolo Paulo chamou em Colossenses 1, 25 a 27, do mistério oculto de Deus que agora se revelou. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo em nós é a esperança da glória. É algo muito maior do que tudo que nós possamos pensar. Não olhe para o lado, não olhe para si mesmo como uma pessoa que se reúne em determinado lugar. Não, é mais do que isso. Você é membro do corpo de Cristo deste que é eterno. Quem define o que a igreja pode fazer é o cabeça. Nós damos seguimento àquilo que Jesus deseja. A igreja materializa os feitos de Cristo no mundo. Nós somos homens, temos espírito, temos corpo. Quem é que age fazendo as coisas? Quem é que está andando aqui agora? O que é isso aqui? Meu corpo, não é? É o corpo que implementa, é o corpo que realiza fisicamente as coisas. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? Vamos nós. Então quem é que faz as coisas em nome de Cristo nesse mundo? A igreja. Você entendeu? Cristo encarnado fez coisas. A igreja dá continuidade às coisas que Cristo fez. Entenda o seguinte, que Jesus colocou lá para os apóstolos em João 14, versículo 12 e 13. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que eles pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você entendeu? Não é você agindo, não sou eu agindo, é Cristo agindo através do corpo. Cristo disse, olha, vocês farão muito mais coisas. Por quê? Porque é Ele fazendo. Porque não é o João Luiz fazendo, sabe? Não somos nós, não é a nossa. Se nós entendermos que nós somos a coletividade de pessoas unidas, nós reduzimos as possibilidades da igreja, mas nós entendemos que a igreja, ela é mais. Ela é o corpo de Cristo. Nós vamos entender que Jesus disse, que quando Jesus diz, vocês farão coisas maiores do que as que eu faço, é porque é Ele agindo, é o agir de Cristo, é o corpo agindo nesse mundo, e nós somos esse corpo. Nós é que somos aqueles através do qual o Senhor Jesus age. Uma das implicações práticas da igreja ser o corpo de Cristo é que as suas possibilidades são definidas a partir de Jesus. O corpo pertence a Ele.
que é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, em quem tudo foi criado e é sustentado, o eterno, a ressurreição, em quem habita toda a plenitude, e quem reconciliou todas as coisas nos céus e na terra. É este que é a igreja, que a igreja é corpo. É deste cabeça que a igreja é corpo. É ele que determina, expanda os seus horizontes, levante os olhos, entenda que há uma obra maior. Os 58, os 59, os 60 e quantos anos vierem até que o Senhor retorne, são anos de crescimento, são anos onde você pode entender que você, como corpo de Cristo, pode sair e realizar aquilo que Cristo deseja que seja realizado, aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez no mundo, Ele não fez simplesmente porque Ele fez ali também para que a gente saiba o que a igreja deve fazer, o que a igreja pode fazer. É mais do que o que nós possamos imaginar. O que nós precisamos para realizar essa obra? Diante desta realidade apresentada por Deus, o nosso desafio é crer e agir de modo coerente com o que Ele nos revela. Mateus 21 e 22, ele diz o seguinte: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Nosso desafio é crer. Nosso desafio é entender que igreja é corpo de Cristo, é o corpo do Eterno, é o corpo do Verbo, é o corpo do sustentador, e que nós sim temos que agir. Agora, se o corpo não age, as ações não são implementadas. É verdade? Se o corpo não age, fica parado. Quem é corpo? Quem é o corpo de Cristo? Vocês têm certeza? Sim? Sim, graças a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles sobre quem o Espírito de Cristo opera. Todo corpo humano, para ter vida, precisa de quê? De um Espírito. O corpo humano tem vida a partir do Espírito. Sem o Espírito, o corpo está o quê? Morto. É o Espírito que habita no corpo que lhe confere identidade. 1 Coríntios 2,11, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Nós temos o Espírito que recebemos quando na nossa concepção, que se realiza, que executa as coisas através do nosso corpo. Na igreja, ocorre algo muito semelhante. A igreja, ela é o corpo de Cristo, pois nela habita o Espírito de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, porque nela habita o Espírito de Cristo. Se faltar o Espírito, não haverá igreja, nem será corpo de Cristo. Assim como o corpo adquire vida a partir do Espírito que nele habita, a igreja adquire vida a partir do Espírito de Cristo que em todos e sobre todos opera. E veja o que Deus nos revela através dos escritos de Gálatas e Filipenses, dos escritos de Paulo aos Gálatas e aos Filipenses. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos seus corações o Espírito do seu Filho. E quem é esse seu Filho? Cristo. Deus enviou ao seu coração, ao seu corpo, o Espírito do Filho dele. Em Filipenses 1,19 diz: porque eu sei que disso me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Eu nunca pensei que uma afirmação tão simples tivesse um
um efeito como esse que eu já observei. O cristão é uma pessoa incomum, na melhor das hipóteses. Todos os homens têm um corpo e um espírito, não é verdade? Como é a realidade do cristão? Ele tem um corpo, dois espíritos. O espírito dele e o espírito de Cristo que lhe foi dado. Ele é o selo da igreja. É ele que dá vida ao corpo. O espírito de Cristo habita no seu coração e é ele que marca a igreja e que dá vida à igreja. Em Romanos 8:9 diz o seguinte: se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem as suas potencialidades determinadas por quem Cristo é. E ela é corpo de Cristo porque nela habita o Espírito de Cristo. Por essa razão, é tão relevante para Deus que a igreja seja cheia do Espírito de Cristo. Em Efésios, Deus nos revela através dos ensinos de Paulo o seguinte: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Enchei-vos do Espírito de Cristo. Corpo de Cristo deve sobre ele dominar e dirigir o Espírito de Cristo. Importa, conforme o apóstolo Paulo falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é igreja. A igreja, quando age orientada pelo Espírito Santo, na condição de corpo dele, do corpo de Cristo, as suas possibilidades vão muito mais além daquilo que você poderia um dia imaginar. Elas suplantam as suas melhores expectativas. Por quê? Porque é Cristo fazendo a obra dele nesse mundo. É o corpo dele neste mundo. É o Espírito dele coordenando, dirigindo e enchendo o corpo dele, que é a igreja. Somente a partir de sermos guiados pelo Espírito de Cristo é que passaremos a agir de modo prático como seu corpo e a experimentar todas as realidades e realizações decorrentes de sermos corpo de Cristo. Temos 57 anos gloriosos, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Tem muito mais para ser realizado. E grande. Eu estou com idade. Não importa, você é corpo de Cristo. Eu sou muito novo. Não importa, você é corpo de Cristo. Eu me converti ontem. Não importa. O que importa é que você esteja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Cristo, e que você se perceba que a sua natureza foi mudada. Aquilo que a palavra nos diz, quem está em Cristo, quem é que se lembra? Nova criatura é. Vocês acham que aquilo ali é uma palavra sem sentido? Não! Aquilo é verdade. Quem está em Cristo teve a sua natureza mudada. Você não era corpo, agora você é corpo de Cristo. Agora sobre você habita o Espírito de Cristo. As suas potencialidades eram determinadas por aquilo que você estudou, pelo seu esforço. Agora são determinadas por Cristo, de quem você é corpo. Isso transcende, isso vai muito além de tudo que uma pessoa normal poderia conseguir entender. O homem natural não consegue entender isso. Isso são coisas que misturam a eternidade, o espiritual com o temporal. Isso é muito maior do que tudo que
qualquer coisa que possamos fazer nesse mundo. Se perceba o que o Espírito nos revela. Somos corpo, as potencialidades são determinadas por Ele, sobre a sua vida e sobre a igreja, sobre a vida de todos nós. Há um novo Espírito que nos dá uma nova natureza. Perceba isso, se aproprie e haja de acordo com o corpo de Cristo. Uma das faculdades mais incríveis que eu acho que Deus criou, que Deus colocou em nós, mais incríveis, é o pensamento. Nós estamos aqui dialogando, ouvindo, trocando experiências por conta da capacidade de pensar. É verdade? É a capacidade de pensar que nos dá a possibilidade da nossa interação. Deus pensa. João Luiz, Deus pensa? Quem é que acha que Deus não pensa? Deus pensa. Como é que você sabe disso? Ele contou para a gente. Contou para a gente. Salmos 92, 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Salmos 139, 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus pensa, Ele nos deu a capacidade de pensar. Em Isaías 55, 9, ele diz: os meus pensamentos, diz Deus, são mais altos do que os vossos pensamentos, dizendo em relação aos homens. Mas sabe de uma coisa que Jesus fez? Sabe de uma coisa que Ele fez com a igreja dele? Sabe algo extraordinário que Jesus fez? Ele nos deu a mente dele. Ele não somente nos fez corpo, Ele não somente colocou em sua vida o Espírito dele, mas como Ele colocou em você a mente dele. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor? Os seus pensamentos, para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os seus pensamentos devem ser guiados pela mente do Eterno, pela mente daquele que fez, através dele foram feitas todas as coisas. Aquele que é a plenitude, lhe deu a sua mente. A igreja possui a mente de Cristo, a mente de Deus. Você nunca se deparou, lendo a Bíblia, com algum pensamento, você fala: como é que eu pensei isso? Eu sou inteligente, eu sou esperto, todo mundo fala isso de mim, mas eu não tenho capacidade de pensar isso aqui. Você nunca se deparou com isso, não? Fala sério. Não é uma coisa meio assim, que você fica meio sem saber como explicar? Como é que eu pensei isso? Como é que eu tive essa ideia? Sabe como é que você teve essa ideia? Porque a mente de Cristo opera em você. Porque a mente de Cristo opera em você. Quem é que deve conduzir o corpo? A mente de Cristo deve nos conduzir. Os pensamentos de Deus devem nos conduzir. Os pensamentos de Deus são pequenos ou grandes? Grandes. Os planos de Deus para a igreja de Papigo do Ingá são de que tamanho? Grandes. Maiores do que qualquer um de nós pode pensar por nós mesmos. Mas exatamente do tamanho daquele que a mente de Cristo em nós pode nos fazer pensar. Deixe-se encher pelo Espírito Santo e deixe-se conduzir pelos pensamentos de Deus. A mente de Cristo que está em nós nos leva a ter pensamentos que são os pensamentos de Deus, que são os pensamentos de Cristo, que se revelam a nós de um modo tão lindo e maravilhoso. Exerça ser igreja, exerça ser corpo, ultrapasse as suas expectativas e avance ousadamente, andando nesse bairro, nessa cidade, como corpo de Cristo. Ouça o seu Espírito que habita em você, igreja. Pense os pensamentos de Cristo.
que lhe são dados a partir da mente de Cristo que lhe foi concedida. Quando a palavra nos diz que nós somos corpo de Cristo, não fala ao léu, não fala sem um grande significado, fala com um significado eterno e transformador. Fala com um significado real, de que Cristo está agindo. Se formos guiados pelos nossos próprios pensamentos, teremos uma vida e uma igreja limitada a nós mesmos. Porém, se deixarmos que a mente de Cristo nos guie, agiremos com ousadia e viveremos realidades e realizações que jamais poderíamos por nós mesmos pensar. Precisamos urgentemente deixar que a mente de Cristo guie todo o corpo. 57 anos, é isto que nós celebramos. Nós não celebramos uma reunião de pessoas, nós não celebramos uma reunião de religiosos, nós celebramos o corpo de Cristo, nós celebramos o Espírito de Cristo, nós celebramos a mente de Cristo operando neste lugar, em nós e através de nós. Isso é igreja. Olhe para a sua igreja dessa forma. Deixe que o Espírito te conduza, deixe que a mente de Cristo te conduza, e você vai se deparar com coisas que você vai dizer: como isso foi feito? Eu não sei, foi Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos faça entender a vontade dEle e viver a vontade dEle como igreja de Cristo. No nome dEle que nós oramos. Amém.